Começa agora o podcast Quem Lê, Quem Escreve, produzido e apresentado por Djair Galvão. Fala pessoal, eu retomando aqui um fio sobre os cordéis, a literatura de cordel, que eu tanto admiro. Eu até já escrevi sobre isso, comentei em outros episódios, em outros textos que eu já escrevi, que foi a minha porta de entrada, ou melhor, uma das portas de entrada da minha vida como leitor, da minha vida literária. E também isso me influencia, né, na produção literária como escritor e no tempo que eu exerci o magistério como professor, na profissão de jornalista. E essa arte, em particular, a literatura de cordel, ela é muito antiga, né? E remonta aí ao período da colonização trazida pelos portugueses. Quem estuda os cordéis sabe do valor que tem a literatura de cordel, estudada como uma das bases da cultura popular brasileira, particularmente da região nordeste do Brasil, né? O historiador, o folclorista Câmara Cascudo estudou em profundidade a literatura de cordel. Então eu retomo hoje essa discussão, mas fazendo de outro jeito. Num outro episódio, vocês que acompanham aqui o podcast devem estar recordados que eu apresentei e até fiz uma declamação bem particular de um cordel muito engraçado, cheio de coisas questionáveis do ponto de vista da linguagem, naquele contexto escrito lá no ano de 1938, né, pelo José Pacheco, que foi A Chegada de Lampião no Inferno. Está aqui no podcast disponível. Eu fiz meio que uma declamação, uma apresentação daquilo lá que seria a visão do cordelista logo após a morte do maior chefe do bando do cangaço, o rei do cangaço brasileiro, Lampião. Ele fez aquele cordel e eu fiz essa apresentação. E eu decidi então retomar esse fio sobre o cordel, primeiro porque eu admiro muito essa arte, segundo porque ela tem uma raiz muito genuína brasileira, não é só uma coisa nordestina, mas ela traz toda uma raiz das cantigas, né, da forma popular de se falar, de se contar histórias. Vamos lembrar que o Brasil é muito recente em matéria de alfabetização. Então a população, e essa é uma história humana, a população no Brasil profundo e de décadas e décadas atrás, né? Então a população aprendia através da oralidade, isso durante a história da humanidade, isso é fato. E no Brasil, então vamos pensar exatamente como o cordel funcionava como essa porta de entrada para a alfabetização, porque as pessoas conseguiam decorar. E com detalhe, os principais cordelistas, os principais autores dos cordéis, eles não tinham o estudo banco escolar, né? A escola tradicional, a maioria não frequentou, tinha poucas letras, como a gente dizia antigamente. Enfim, então eu admiro a arte, eu acho fabulosa, eu acho de uma engenhosidade muito grande. Esses caras, através da poesia, conseguiam relatar histórias e mais histórias, criar personagens que ficaram de forma marcante na vida literária brasileira. E aqui hoje eu vou fazer de uma forma diferente, eu não vou declamar nenhum poema de cordel, mas vou apresentar dois cordéis que eu acho também fabulosos, tanto quanto A Chegada de Lampião no Inferno, aquele que eu já apresentei no podcast anterior. Esse autor aqui, o Leandro Gomes de Barros, ele é considerado praticamente um dos caras que principiaram, né, no Brasil, e ele viveu a maior parte do tempo só da literatura de cordel. Ele nasceu na Paraíba, já morreu faz muitos anos, obviamente, né? O Leandro, ele nasceu na cidade de Pombal, uma cidade paraibana. Ele nasceu no final do século XIX e morreu na cidade do Recife. Ele nasceu em 1865 e morreu no Recife em 1918. Ele foi vítima, inclusive, da gripe espanhola naquele período. Ele é considerado um gênio do cordel, o Leandro Gomes de Barros. Um dos grandes gênios do cordel. O próprio Câmara Cascudo, no estudo da literatura brasileira, da cultura brasileira,
coloco o Leandro lá no pedestal, né, dos cordelistas brasileiros. E quem é cordelista? Eu não sou, obviamente. Eu sou um mero admirador desde criança. Sou consumidor dessa literatura até hoje. Admiro, respeito, acho fabulosa, fantástica. Isso aqui para mim é um roteiro de cinema o tempo inteiro. E eu vou falar um pouco disso daqui a pouco, porque algumas dessas histórias aqui têm muito a ver, inclusive, com o cinema brasileiro. Pois bem, do Leandro Gomes de Barros eu vou destacar hoje uma figura ímpar, sensacional. Até o Mário de Andrade chegou a se referir, por exemplo, a essa figura aqui, deste cordel do Leandro, Cancão de Fogo. Vocês imaginem a genialidade, o cara bolar um personagem, né? O Cancão de Fogo seria mais ou menos o Macunaíma do cordel. Então os caras meio que se inspiraram, né? Não é fácil você imaginar que um gênio como Mário de Andrade se inspirou em outro gênio como o Leandro Gomes de Barros, né? O paulista Mário de Andrade se inspirando no paraibano Leandro Gomes de Barros. Então, aqui este cordel, ele é simplesmente genial. Não vou ler, eu conheço a história, sei alguns trechos de cor. Vida e Testamento de Cancão de Fogo. Você imaginar que esses caras como Leandro, os cordelistas de um modo geral, mas caras como Leandro, eles criaram personagens e eles criavam ao estilo lá Fernando Pessoa, como se fossem aí, né, heterônimos, quase que heterônimos, mas figuras. Você tem todas as características do indivíduo aqui criado. E o Cancão de Fogo, então, é um trapaceiro profissional. A gente já viu inúmeros filmes de Hollywood e do cinema nacional com trambiqueiros, trapaceiros, mas o Cancão de Fogo, meus caros e minhas caras, é simplesmente um gênio da raça na arte da picaretagem, da enganação, da enrolação. O cara que conseguiu enrolar meio mundo de gente, o padre, o juiz, a família, né? Aquele cara que aprontava todas. Então aqui ele mostra neste cordel, é um cordel antigo já, de muitas décadas atrás, fez um sucesso estrondoso, né? Ele mostra exatamente como esse personagem, o Cancão de Fogo, ele termina então enrolando todo mundo, ainda deixa um testamento falso, ele deixa prédios para um, para outro, as dívidas que ele tinha, ele põe o nome de outra pessoa. Era o cara mais picareta do mundo do cordel. Tem um outro figura, depois teve um outro cordel, não me lembro quem escreveu, que mostrava, vocês imaginam, mostrava o seguinte: o encontro do Cancão de Fogo, que era um trambiqueiro profissional, com Pedro Malas Artes, outra figura tradicional também explorada aí pelos cordelistas. Então, era para comentar dessa história primeiro aqui do Leandro Gomes de Barros, que eu vou apresentar de novo a capa, ó. Vida e Testamento de Cancão de Fogo. Figuraça, figuraça. Se você tiver oportunidade, esses cordéis, este aqui e todos os outros que eu estou apresentando, eles são publicados há muito tempo e republicados e novas edições por uma editora aqui de São Paulo chamada Editora Luzeiro. Você pode até ver no site, www.editoraluzeiro.com.br, Luzeiro com Z. É isso aí, então, Leandro Gomes de Barros, sensacional. Agora, reparem que eu vou trazer um outro cordelista, um outro cordel, também um cara sensacional, uma figuraça que ele já é nascido depois do Leandro Gomes de Barros, né? Ele era um pernambucano, o nome dele é João Ferreira de Lima. E ele simplesmente bolou aqui um personagem que todo mundo conhece do cinema brasileiro, todo mundo conhece da obra do Ariano Suassuna, então estamos falando de João Grilo, ninguém menos que o próprio João Grilo, que foi a inspiração do Ariano Suassuna, por exemplo, no filme O Alto da Compadecida. Aqui, esse folheto se chama Proezas de João Grilo. O autor, como eu disse, João Ferreira de Lima. O João, ele foi um cordelista pernambucano, né, lá de São José do Egito, uma cidade no Alto Sertão pernambucano, e foi meio mundo de coisa. Ele foi astrólogo, ele foi o autor
de um almanaque pernambucano, só para vocês terem uma ideia, ele lançou isso em 1936, não este cordel que eu estou falando, mas esse almanaque do estado de Pernambuco, da história de Pernambuco. Ele lançou em 1936 e em 72 esse almanaque tinha alcançado a proeza de ter vendido 70 mil exemplares. E com detalhe, né? Um cara que tinha também poucos estudos formais, né? Como era tradicional entre esses grandes cordelistas, né? Ele viveu, inclusive, durante muito tempo, o João Ferreira de Lima, ele viveu muito tempo na cidade de um grande poeta que ficou imortalizado aí na poesia chamada Poesia Caótica ou a Poesia do Absurdo, que foi o Zé Limeira, o poeta do absurdo, que aí é uma outra história lá de Teixeira, né, na Paraíba. Enfim, ele morou em vários lugares, mas o folheto aqui, Proezas de João Grilo, como eu disse, aqui é a história que o Ariano aproveita muito bem e coloca dentro da obra. Já teve até a segunda filmagem, a continuação, né, do Alto da Compadecida. Teve o 1, que foi um sucesso estrondoso do cinema brasileiro, e teve recentemente aí o 2, eu assisti, dei muitas e muitas gargalhadas. Quem acompanha a saga do João Grilo e do Chicó sabe muito bem do que eu estou falando. É uma coisa de conhecimento nacional. E aqui, então, é a história desse cara que é outro trapaceiro. É um cara, um mentiroso profissional, né? Aqui já é um trapaceiro, mas um mentiroso. E o Ariano Suassuna dizia que cultivava os mentirosos, e por isso ele tinha essa predileção por esse personagem que era o João Grilo, que aí ele compõe parte dessa sua obra. O Ariano se inspirava muito no seu teatro, na sua produção literária, na sua produção teatral principalmente, né? O Alto da Compadecida é uma peça de teatro, e depois vira filme, depois vira um monte de coisas. E ele se inspirava nas figuras, nos malucos, nos caras que tinham muita lábia, que tinham sempre uma resposta na ponta da língua. Ele emendava uma mentira na outra, uma mentira que não estava dando certo, cria uma nova mentira, e aquela coisa vai até chegar numa grande confusão, que é isso que compõe o Alto da Compadecida. E essa história aqui não é diferente. O João Grilo mente desde criança, enrola um, enrola outro, inventa uma mentira e tal. Então aqui, nesse outro folheto, também da editora Luzeiro, do João Ferreira de Lima, Proezas de João Grilo. Eu estou fazendo essas referências ao cordel porque eu acho uma literatura que ela não é só uma literatura do povo do Nordeste, né? Mas é uma literatura que ela ganhou as telas do cinema, ela ganhou estudos, existem cadeiras em universidades na Europa, principalmente na França, em vários países da Europa e nos Estados Unidos existem cadeiras de estudos universitários, de pós-graduação, de doutorado, exatamente também nessa literatura. E até eu já havia feito referência a essa história meio tosca, meio troncha aí do regionalismo, né? As pessoas acharem que a criação literária ela é só de uma região, só de um país, só de um povo, quando na verdade a criação literária ela é muito mais ampla, ela pode alçar voos muito maiores. Então, meus amigos e minhas amigas, eu vou, para não alongar demais o podcast, este episódio, eu vou então só apresentar aqui mais uma vez os dois folhetos que eu usei como base para essa conversa de hoje, retomando a história que eu gosto muito sobre a literatura de cordel, que é Vida e Testamento de Cancão de Fogo, do Leandro Gomes de Barros, um gênio do cordel, como muitos outros também seguiram essa sua senda. E aqui o João Ferreira de Lima com as proezas de João Grilo. Eu estou bolando aqui na cabeça para, quem sabe, em breve, retomar aquela apresentação, já meio que uma declamação de um outro cordel que eu acho fabuloso. Mas eu vou deixar vocês aí pensando, é um cordel sensacional, é uma coisa também genial.
Provavelmente este cordel que eu estou falando, mas eu não vou falar o nome agora, vocês já ouviram falar um pouco da história, muita gente que conhece música brasileira talvez conheça a história desse próximo cordel, mas isso é assunto para uma próxima conversa. Um grande abraço, tchau!